Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos, nesta noite, falar a palavra de Deus e que todos nós venhamos observar os detalhes para que possamos guardar algo no nosso coração. Porque esse momento é especial, é único. Então, quero ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 25, e depois, em seguida, capítulo 37. Glória a Deus, aleluia. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25. Glória a Deus. Então, os irmãos, observem os detalhes da palavra de Deus, para que no final nós venha concluir e ser útil para nós, para o nosso dia, para a igreja de hoje. Glória a Deus. Achamos? Versículo 10, em nome de Jesus. Também farão uma arca de madeira de citim, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-las de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas do outro lado dela. E farás varais de madeira de citim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu lhe darei. Capítulo 37, seguido, irmãos, do mesmo livro, capítulo 37, um pouquinho para frente. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Então, o capítulo 37 é a repetição, mas nós vamos entender o porquê. Diz assim a palavra de Deus: fez também Bezalel a arca de madeira de citim, e o seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2, no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de citim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas ao lado da arca, para levar a arca. Amém. Senhor Jesus, nesta noite, meu Deus, nessa oportunidade única que eu tive, Senhor, na Tua presença, eu quero, meu Deus, que o Senhor venha falar por mim, para que todos os corações possam entender o sentido e o recado da Tua palavra, Senhor. Que neste momento, meu Deus, se enche o coração dos Teus filhos. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar, os irmãos? O que acabamos de ler, 2 passagens em 2 lugares diferentes. Um estava se dando uma ordem, no outro lugar estava se cumprindo a ordem. Então nós sabemos que aqui Bezalel fez exatamente como foi pedido, ali no capítulo 25. Então, do jeito que Deus mandou que fizesse, foi feito. Então, quando algo é aprovado por Deus, que é feito do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer, Deus cuida. E Deus vela para vela a sua palavra cumprir. E Deus vela. Então nós sabemos
que essa arca foi feita porque foi um pedido, um mandado ou uma ordem do próprio Senhor. Ele ainda disse no primeiro texto que lembro, e depois porás nela o testemunho. Então essa arca foi feita no tamanho, comprimento e altura exata que foi pedido, de 1,5 côvado. A matéria-prima, a qualidade da madeira, e mandou que fizesse coberta por dentro e por fora de ouro. Ouro. E fizeram. E nós sabemos que a partir do momento que essa arca foi feita, Deus incumbiu-se em zelar por ela. Sabemos que logo em seguida essa arca foi usada. Quando levantou o acampamento para atravessar o Jordão. Então essa arca foi mandada aí na frente, 700 metros, e o povo seguisse de longe. Que quando o sacerdote chegasse, que pusesse os seus pés nas margens do rio que estava cheio, as águas iam parar no montão. E assim fizeram. Quando os sacerdotes chegaram na beira do rio, que puseram a planta dos seus pés na margem, o rio parou. Foi fazendo um montão, diz a palavra de Deus. E as águas que estavam para baixo foram embora. E o povo começou a passar o rio a seco. Irmãos, já imaginaram o que é isso? Não era uma barragem, não era um muro. Sim, mas a arca do Senhor que foi feito aqui, exatamente do jeito que foi mandado fazer. Então, quando a obediência da palavra do Senhor, as coisas mudam. Então, enquanto há obediência, Deus zela por velar pela sua palavra. Sabemos que aqui, essa arca parada no meio do Jordão, o povo passando a seco, ainda mandou tirar 12 pedras do meio do rio para que ficasse em memória para ser contado. Josué mandou pegar mais 12 para que ficasse em memória, porque o dia que passaram a seco, porque Deus velou pela sua palavra, pela aquela arca, pelo testemunho que estava nela. Ainda podemos ver essa arca rodeando a cidade de Jericó, dando volta, cada dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas. E aqueles muros caíram por terra. Deus velando novamente por aquele objeto que foi feito a pedido dele. E também sabemos que ali, quando os filisteus tomaram aquela arca por 7 meses, foi uma derrota para o povo de Deus pela rebeldia dos filhos de Eli. Mas também quem roubou, quem levou aquela arca, pagou um preço muito caro, porque Deus velava. Puseram a arca na casa de Dagom. Dagom amanhecia caído. Levantaram Dagom, no outro dia amanheceu caído e quebrado o pescoço e as mãos. Nada parava diante da arca do Senhor. Quando alguém quis pôr a mão naquela arca para ajudar, morreu. Quando olharam para dentro daquela arca lá em Bet-Seme, morreram 50.070 homens, porque olharam dentro da arca. Irmãos, no final vocês vão entender o porquê que eu estou explicando isso. E também sabemos que, quando aquela arca ficou na casa de Abinadab, que ele foi grandemente abençoado, porque a presença do Senhor estava ali. Então ali era escolhido um homem sacerdote para levar aquela arca de um lado para outro. E dentro daquela arca
foi colocado 3 coisas. Primeiro, o testemunho que ele mandou que colocasse foi as tábuas de pedra, que Deus escreveu com a sua própria mão os mandamentos do Senhor. Depois aquela vara que florescera, que era de Arão, foi colocada, a segunda. Terceira coisa, um gomer de maná, que significava 1,7 litro nas nossas medidas. O maná que vinha do céu para o povo alimentar. Então essas 3 coisas foram colocadas dentro daquela arca. E por isso que Deus velava tanto por aquela arca, não porque era de ouro, não porque era de madeira de citim, mas porque foi feito exatamente do jeito que Ele mandou. Se alguém quisesse ajudar, falasse dessa maneira, essa arca está muito pequena, 1,5 côvados só é pouco. As coisas de Deus têm que ser grandiosas. As coisas de Deus têm que ser enormes. Deus é grande. E fizesse aquela arca de 2 côvados. Mas a largura está muito estreita também. Vamos aumentar mais 1 côvado aqui, que para Deus é melhor, que aí cabe mais coisa. Não, gente, madeira de cetim, vamos pôr um IP, esse IP é mais melhor, é um cerne mais bonito, mais aguenta mais. Será que Deus aprovava, irmãos? Não. Deus não aprovava. Então, muita gente nos dias de hoje quer ajudar Deus. Deus escreveu de uma maneira e a pessoa quer fazer melhor. A pessoa quer fazer diferente. Quer fazer algo diferenciado daquilo que Deus quer que faça. Não, irmão, se nós fazer assim, vai atrapalhar o bom andamento da obra. Vamos fazer assim, assim, que é melhor. Será que Deus está aprovando? Que se aquela arca tivesse mudado o tamanho, a qualidade, as medidas, Deus ficava mais feliz? Não. Então, porque cumpriu exatamente o jeito que Deus pediu, Deus velava. Aonde aquela arca passava, aonde a arca chegava, os inimigos tremiam. Os inimigos viam a presença da arca, que era a graça de Deus. Tremiam, temiam. Então hoje não é diferente, meu. Hoje não é diferente. Então hoje aquela arca ficou no passado ali. Sabemos que naquele tempo da invasão de Nabucodonosor, aquela arca, eu li num lugar, numa Bíblia, diz que foi levada por um pedido especial, ou um mandado especial para Jeremias, e guardou aquela arca no Monte Abarim, e ele mesmo voltou lá depois, não achou mau lugar. Depois nós vemos essa arca, no Apocalipse capítulo 11, abriu-se o templo do Senhor, e vimos a arca do seu concerto. Irmãos, que bênção. Então essa arca hoje é a igreja de Jesus. Deus cuida da sua igreja. Mas tem que ter medida. Tem que ter altura, comprimento. Tem que ter largura. Tem que ser exatamente como o Senhor ordenou que seja. Não adianta nós querer mudar nada daquilo que o Senhor deixou. Nem na qualidade, nem nas medidas, irmãos. Então a igreja do Senhor tem que ter doutrina. Está na Bíblia. Não pode ser mais e nem menos. Mas tem que ser do jeito que Deus quer. Porque em você, na igreja, o Senhor, a primeira coisa que Ele pôs foi os mandamentos, as tábuas de pedra. O mandamento do Senhor, que é a palavra de Deus, está no seu coração, no meu coração. Em segundo lugar, a escolha, que aquela vara de Arão está em você.
Jesus escolheu você, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E nomeei para que dês fruto e o vosso fruto permaneça. Você tem a escolha de Jesus, meu amado, minha amada. Quantos melhor, mais estudado, mais bonito que você não teve o chamado, mas você teve o chamado de Deus. E também Deus te dá o alimento, que era o maná. O alimento que é a palavra, que é o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Você vem se alimentando no Espírito, por isso que você está firme na presença do Senhor. Então você hoje tem a palavra, tem a escolha, tem o alimento. Você é a arca do Senhor nos dias de hoje. Mas tem que ter medida. Tem que ter qualidade, tem que ser exatamente como Deus quis que fosse. E por isso Ele zela de você. Aonde você for, igreja, o Senhor está contigo. O rio parará por você. Os muros cairão por você, pela sua oração. Eu vi hoje aqui pedidos de oração e nós oramos e eu orei com fé. Imaginei. Então a igreja pede, Deus ouve. Deus zela pela sua igreja. Deus tem feito maravilha pela sua igreja. E Ele disse, ide e dei testemunho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O que é testemunha, irmão? É ato que você contemplou com seus olhos. Se você dizer que Zaqueu desceu da árvore, não é testemunho. Se diz que Jesus curou um cego de Jericó, não é testemunho, que você não estava lá. O testemunho é o que Jesus faz na sua vida. Esse é o verdadeiro testemunho. Quando Jesus ordenou que fosse e deste testemunho, é para você contar o que Deus faz e fez na sua vida. Você chegar num vizinho, num amigo, ele está passando um problema, você diz, eu também era assim, Jesus me curou e vai curar você. É isso que Jesus quer. Essa é a verdadeira pregação da palavra de Deus. A verdadeira pregação é a sua presença e contar o que Jesus fez e faz na sua vida. Não tem ninguém aqui que não tenha algo para contar que Jesus fez na sua vida. Todos nós temos, e é muito, irmão, não é pouco não. Porque Jesus ressuscitou morto de 4 dias, mas também curou uma febre. Então são nos pequenos e nos grandes detalhes e milagres que Jesus faz na nossa vida. Então quando é mais pequeno, não é Deus que fez não, é só o grande, não. Para isso, Jesus curou uma febre e ressuscitou um morto de 4 dias. Para ver que para Ele é o Deus do pouco, do muito, do pequeno e do grande. Por isso que Ele diz, eu sou. Ele é a solução. Ele é o que está cuidando de você. Ele é aquele que cuida da igreja, que representa esta arca. Então, olhando para a passagem da arca, vemos que lá, quando foi construída, ainda foi dada uma ordem que cobrisse com o véu. Muito importante, irmão. Cobrisse ela com o véu. Então, se você hoje representa essa arca, a igreja cobre com o véu. São medidas, são qualidade, são tamanhos que o Senhor passou para a igreja de hoje. Então, aqui estão os homens de Deus que pregam a palavra, que ensina, que passa as medidas como deve ser. Então, se você der ouvido à palavra de Deus, como deu Bezalel aqui, que cumpriu exatamente o mandado do Senhor, você verá maravilha, você verá grandeza, você verá o livramento, e você dirá, Senhor, e Ele dirá, eis-me aqui. Foi lido aqui hoje, quando buscar de todo o coração, se o meu povo me chamar pelo meu nome. Falei naquele dia que eu tive a oportunidade, há uma grande mesa posta. Tem alguém passando fome? Estica a mão e pega, irmão.
Estica a mão e pega. Como foi dito ali para aquele filho, irmão do filho pródigo, sempre você esteve aqui, tudo que é meu é seu. Então você sempre está na presença de Deus, tudo que é de Deus é seu. O poder, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, como o amado irmão falou aqui, que o Espírito saltou no ventre. Então esse mesmo Espírito é o que está em você, é o que está revestindo, é o que escolheu você, é o que te alimenta, e é o que dá a palavra, a ordenança, os mandamentos, irmãos. Se você souber o valor que tem um crente que obedece à palavra, que obedece às doutrinas do Senhor, que procura andar retamente diante de Deus, nós pensamos diferente, irmãos. Nós pensamos diferente. Então, todos nós somos obreiros. Todos nós temos que levar o testemunho. O pastor diz que vai ter uma evangelização num setor tal. Chega e fala o que Jesus fez na sua vida. É um setor que talvez tem muitas pessoas no vício. Chega e conta que Jesus te libertou. E diz para ele que se ele for naquele templo, ele vai receber. Tem que dar certeza que o nosso Deus faz. Vai lá e você receberá. Vai lá e você terá. E Deus vela pela sua palavra. Como ele velava naquela arca, ele vela pela sua palavra. Porque hoje você representa aquela arca do Senhor. Hoje você é aquela arca que Deus cuidava da tal maneira, que Deus tinha aquele zelo, que Deus tinha aquele cuidado. Ninguém tocava naquela arca, ninguém olhava para o lado de dentro para sondar aquela arca e morria. E ninguém que ficou com aquela arca indevido se deu bem, mas foi um sofrimento terrível para aquelas nações, até que devolveram. Então Deus não deixa se escarnecer, irmãos. Deus não deixa se escarnecer. Cuidado com a palavra que se diz, não tem nada a ver, não precisa. Deus só quer nosso coração. Então essas palavras não condiz com o que nós acabamos de ler. Que Deus quer exatamente o que Ele quer. E Ele não deixa ninguém enganado. Sempre Ele avisa, sempre Ele fala, sempre a nossa consciência nos avisa. Irmãos, vamos dar valor no chamado? Vamos dar valor na escolha? Vamos dar valor na palavra? Vamos dar valor no alimento? E você será diferenciado. Você será uma pessoa diferenciada. Com certeza, porque Jesus olhará para você de uma maneira especial. Porque você é especial. E Jesus procura os tais, né? Jesus procura. Então, não podemos nos ensoberbecer, dizer que somos melhor, igual eu ouvi pregação aqui. Mas somos diferentes. Somos aqueles que procuram obedecer a palavra do jeito que ela é. Se alguém souber de outro caminho melhor do que esse, me mostra. Me mostra. Mas é difícil, porque ninguém vai conseguir mostrar um caminho melhor desse que nós estamos procurando andar nele. Porque nós estamos com sinceridade, procurando andar na presença de Deus. Somos pessoas simples, mas somos pessoas sinceras. Então a igreja do Senhor Jesus é assim, é a noiva. E ninguém fala mal da noiva, porque é perigoso morrer. Ninguém toca a mão na noiva, porque é perigoso morrer. Assim como tocaram a mão na arca e morreram. Na igreja do Senhor ninguém toca, porque Jesus vela. E o final é mais importante, que você vai ser visto lá no templo de Deus. Assim como no capítulo 11
de Apocalipse, foi vista a arca no trono do Senhor. Você estará lá, igreja. Você estará lá. No final você estará lá. E quando vir a provação, Deus também incumbirá de esconder para que o inimigo não veja. Então a igreja não vai sofrer tal perseguição. Nos 3 anos e meio será arrebatada. Então ninguém toca na igreja de Jesus. Mas procuramos obedecer os tamanhos, comprimento, altura e qualidade do material espiritual que há em nós. E sabemos que, se assim fizermos, seremos protegidos por Jesus, seremos guardados por Jesus, seremos guiados por Jesus. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E também a palavra diz: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, irmãos? Deus que abençoe a igreja e o pastor Adail por essa oportunidade. E os irmãos, recebam essa palavra de uma simples pessoa, mas falo com sinceridade diante do meu Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Deus Santo, aleluia!